Abra comigo na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. A palavra diz assim, Paulo falando, aos Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nós vamos orar agora, mas eu quero que você ore pela sua vida. Feche os teus olhos e fala para Deus conversar contigo, falar individualmente ao teu coração. Amém? Eu vou orar aqui e você ora aí. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz. Ela é capaz de dividir juntas e medulas, separar a alma do Espírito, e nós sabemos que ela não volta vazia. Por isso, nesta manhã, que o Senhor possa usar esse tempo para falar aos seus filhos, para falar à sua igreja, e que todos nós possamos aprender mais de Ti, reter mais dos ensinamentos do Senhor, para que, como eu orei com as crianças, também oro para nós, para que nós possamos frutificar em toda boa obra e que aqueles que são os nossos próximos possam colher da nossa vida, em nome de Jesus. Então, irmãos, Paulo está aqui dizendo que ele decidiu não saber nada senão Cristo e Cristo crucificado. Eu quero ler um outro texto também, se você quiser abrir, você pode abrir. Eu vou ler em duas versões, eu vou colocar isso à parte da palavra, mas para que a gente aprenda um princípio importante para esta palavra. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, na versão Almeida Revista e Atualizada, diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, repete comigo, contemplando, como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quem tem essa versão, levanta a mão, que fala contemplando. Só duas pessoas? Não é possível. Levanta a mão, irmãos. Tem pouca gente, né? Agora eu vou ler na Revista e Corrigida. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo, fala comigo, refletindo, como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quem tem essa versão, refletindo? Interessante, né? Uma contemplando, uma refletindo. E aqui entra um princípio, antes da gente entrar na palavra. A palavra diz que nós vamos contemplando como por um espelho de glória em glória e somos transformados à imagem de Jesus, cada vez mais. A outra diz que nós refletindo como por um espelho, porque pensa num espelho, irmãos, quando você contempla, você reflete. Então, se você for olhar as suas espinhas, as suas olheiras, quanto mais você contempla o espelho, mais você vai refletir, mais você vai perceber o que está sendo refletido. Então, é importante a gente entender esse princípio, porque ele é um princípio bíblico, mas ele é um princípio que nós vemos no nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Há pessoas que contemplam, e aqui a palavra contemplar é muito mais do que olhar, é contemplar, é olhar com atenção, é olhar com honra, é olhar com o coração, de todo o coração. As pessoas que contemplam o dinheiro, a mamon, você consegue ver nela, ela refletindo esse tipo de coisa, não é verdade? Vou dar um outro exemplo. A pessoa que contempla as coisas sedutoras, vamos dizer sedutoras, mas não estou achando a palavra certa, mas se você olha e contempla, vou dar um exemplo claro.
Tá bom? Se você, menina, que olha e contempla a Anitta, que contempla esse tipo de sensualidade, lembrei a palavra. A sensualidade, você contempla, você olha, nossa, mas que poderosa, nossa, mas como ela é linda. E você começa a se parecer com esse tipo de gente. Porque tudo que contemplamos, refletimos. Amém? Bom, então, colocado esse princípio, Paulo chega então aos Coríntios e diz, olha, quando estive no meio de vocês, decidi nada saber, senão Cristo e este crucificado. Irmãos, eu sei que é chover no molhado, eu sei que muitos sabem, mas quem era Paulo? Paulo, eu não vou dizer que foi o maior apóstolo de Cristo, mas foi um dos. Paulo foi responsável por trazer a mensagem até nós, os gentios, aqueles não judeus. Paulo escreveu 2/3 do Novo Testamento. Tudo o que você crê no cristianismo, muito vem da pregação de Paulo. E ele era uma pessoa muito estudada. Vou ler, não precisa abrir comigo. Atos 22:3. Ele falando de si mesmo. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, era o caro Gamaliel. Instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Aí eu vou abrir Filipenses 3, de 4-6, diz assim também ele falando. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era Paulo, cidadão romano, um cara culto, um cara que falava em qualquer ambiente. Pensa, ele mesmo disse, se alguém pode se gloriar na sabedoria humana, na força do braço, na inteligência, esse sou eu. Mas ele fala, no texto que nós lemos, que ele decidiu nada saber, senão a Cristo e este crucificado. Irmãos, Cristo crucificado, como diz minha esposa, ele não pode ser ignorado. Cristo não pode ser ignorado. Ou você o tem como pedra angular, pedra fundamental da construção da sua vida, ou ele é uma pedra de tropeço, onde você vai tropeçar em Jesus. Onde os ensinamentos de Jesus serão tropeço para você. Porque você vai dizer, não, não é bem assim. Então você tem que tomar um lado. E Cristo crucificado, ele é importante para a história. Eu não sei se vocês sabem, mas não há não posso dizer uma religião sequer, mas que eu não conheço todas as religiões, mas das 4 maiores religiões que existem neste planeta, nenhuma delas desdenha de Jesus. Talvez você tenha a falsa impressão de que talvez o islamismo desdenha de Jesus, muito pelo contrário. O espiritismo, que é forte no Brasil, não desdenha de Jesus. O judaísmo não desdenha de Jesus. O hinduísmo não desdenha de Jesus. Cristo crucificado, ele é importante para a humanidade. Nós, do Ocidente, vivemos o antes e depois de Cristo. E como eu falei no princípio, tudo o que desfrutamos vem daquilo do que percebemos. Tudo o que refletimos vem daquilo que contemplamos, daquilo que honramos. Minha pergunta nesta manhã para você é: o que você vê quando contempla Cristo crucificado? O que você vê quando contempla Cristo e este crucificado? Irmãos, a resposta dessa pergunta é a essência do Evangelho. Se você não tiver claro para você
o que Cristo crucificado representa, não vai adiantar ler Êxodo e ver que Deus abriu o mar. Não vai adiantar você ler que Elias subiu aos céus. Não vai adiantar você ver os milagres de Deus se esta pergunta no seu coração não for respondida. O que Cristo crucificado representa para mim? Porque Cristo é o centro da palavra. Cristo é a palavra. O que Cristo representa? Lembra-se que é muito importante que nós saibamos responder isso, o que Cristo representa para você, por causa do princípio que eu coloquei. Aquilo que você contempla é o que você reflete. O tipo, quero colocar entre aspas, o tipo de Cristo que você vê é o tipo de Cristo que você vai viver. E o tipo de Cristo que você vai viver e refletir é o tipo de Cristo que os que estão ao seu entorno vão ver. E é uma frase muito também já usada, e é verdade que muitas vezes a sua vida é a única Bíblia que alguém vai ler na vida. Amém? E como eu gosto de fazer isso, de pregar, assim, eu vou colocar tópicos para a gente caminhar nisso. E eu quis usar a figura de Cristo crucificado literalmente, para que a gente possa refletir nesta manhã se estamos vendo Cristo de uma maneira, com uma ótica distorcida. Então, eu listei algumas pessoas que estavam ali naquela cena da crucificação, e eu quero trazer isso para nossa vida espiritual. Bom, a primeira pessoa que eu quero citar aqui é Pôncio Pilatos. O texto aparece em João, o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 19. Diz assim, ó: Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Irmãos, Pilatos, quando olhava para aquela cruz, o que ele via? Ele via o Rei dos Judeus. Ele mandou colocar em latim, em grego e no hebraico, para que todo mundo soubesse que Jesus Cristo era o Rei dos Judeus. Então, Pilatos acreditava que Jesus era Rei dos Judeus. Qual é a pegadinha aí? Pilatos não era judeu, irmão. Então, muitas vezes, nós podemos enxergar Jesus como Rei, mas nós não sermos súditos de Jesus. Pilatos não era judeu. Você tem vivido a sua vida como um súdito de Jesus, um servo do Senhor, que abriu mão das suas vontades para seguir os ensinamentos de Cristo, ou Jesus é um cara legal? Ou como a gente ouviu essa semana, ou você é fã de Jesus? Todas essas outras religiões são fãs de Jesus. É um mestre, é um bom modelo a ser seguido. É esse o Jesus que você contempla quando olha para a cruz? Um bom modelo? Ou ele é, de fato, o salvador da sua alma? Pilatos tem algumas características. O Pilatos é do tipo que tem simpatia por Cristo, foi o que eu falei. Acha Jesus bacana. Minha irmã, a pastora Adriana, disse que não gostava de Deus Pai, porque Deus Pai pedia sacrifício de animais, mas ela gostava de Jesus, porque Jesus era bonzinho. Pilatos tem simpatia por Jesus. Pilatos é do tipo que lava as mãos, você sabe a história. E lavar as mãos tem dois sentidos, talvez. O primeiro sentido de lavar as mãos é não tomar partido. Pilatos não tomou partido na decisão do povo. E você, tem tomado partido por Jesus? Ou tem se calado diante das afrontas do inimigo? Tem se calado diante das afrontas do inimigo através da sociedade?
Você tem se posicionado em temas difíceis ou você fala, nem vou me meter com isso. Traz aqui uma bacia que eu vou lavar as mãos. Deixa que os pastores falem, deixa que os profetas falem, eu vou ficar na minha. Qual é o tipo de atitude? Pilatos lava as mãos. Lavar as mãos também diz de ficar em cima do muro. Lavar as mãos fala de você não tomar partido. É hora da igreja se posicionar. Nunca foi tão importante a igreja se posicionar, irmãos. O inferno está se preparando. Só que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Amém? Mais uma característica de Pilatos é que Pilatos vai com a maioria. Você também conhece. O que vocês querem que eu faça com Cristo? Crucifica-o. Aí o povo falou, vamos crucificar. Pilatos vai com a maioria. Você tem ido com a maioria? Você tem ido com os conselhos da maioria? Ah, não, mas a Bíblia precisa realmente ser atualizada. Ah, porque o aborto não é bem assim. Foi escrito há 4.000 anos atrás. Você tem ido com a maioria? Você tem olhado Cristo como Pilatos e lavado as mãos? Ou não? Ou você tem de fato andado como súdito de um rei? Isso foi a primeira pessoa. Segunda pessoa que estava ali naquela crucificação, e não é uma pessoa, mas é um tipo de pessoa, eram os religiosos, os anciãos, os escribas, os fariseus. Mateus 27, 41, 42 diz: de igual modo os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Ah, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. Se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Então estavam ali os religiosos falando assim, desce aí da cruz que nós vamos crer. Basicamente isso. Agora eu tiro algumas lições disso. Primeiramente, a maioria dos religiosos são cristãos maduros. A maioria dos religiosos são cristãos que conhecem bem a palavra. E por conhecer bem a palavra, muitas vezes tropeça. Porque Jesus não cabe dentro da cabeça de ninguém. Jesus não cabe dentro do seu estudo. Então, muitas vezes os anciãos, os escribas e os fariseus que conhecem tudo, vão ser religiosos. E o religioso está sempre colocando Deus à prova, com a sua própria régua de justiça. Então, se você descer da cruz, eu vou crer. Então, se você andar de acordo com isso aqui, você é cristão. Se você fizer isso aqui assim, então você está certo. Era o que os escribas falavam, esse é o típico religioso. Claro que existem distorções medonhas, não estou falando sobre isso. Mas, irmãos, há uma multiforme sabedoria nas igrejas. Então, ser religioso é ter Jesus é colocar Jesus dentro da sua cabeça. E só funciona assim. E todo o restante está errado. O religioso põe Jesus dentro do padrão dele. Ah, mas o meu Jesus não faz assim. O Jesus que eu creio não é assim. Outro tipo de cristão religioso, olha, se eu estou sofrendo, Deus não me ama. Porque Deus me ama e Ele não pode me ver sofrendo. Eu sou filho do rei, eu sou cabeça e não cauda, eu sou sacerdote, reino. Eu creio no Deus que me dá vida e vida em abundância nessa terra. O religioso, muitas vezes, ele se apega a mentiras que a palavra não diz. A sofismas, como a palavra diz, né? E o religioso normalmente acha que Deus pensa como ele mesmo.
Não, Deus pensa como eu penso. Como tem sido a sua teologia? Você está aberto, irmãos, para ser moído dentro daquilo que você acha que é correto? Você está pronto para que nem Paulo? A palavra não diz que ele caiu do cavalo, tá? Mas eu vou falar. Cair do cavalo? Você está pronto para cair do cavalo? Encontrar Jesus e falar assim, não era nada do que eu imaginava que fosse? Ou você é religioso e se Jesus não for do jeito que você quer que ele seja, ele não presta para você? Esse é o segundo tipo de pessoa. Os religiosos. O terceiro tipo de pessoa eram os soldados. João 19, 23 e 24. João 19, versículos 23 e 24. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes. Para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, fizeram os soldados. Irmãos, os soldados, imagina a cena, queridos. Eu gosto de viajarmos. Imagina a cena. O rei do universo está sendo crucificado. O momento mais importante da história. O Filho de Deus, que nasceu da vontade do Espírito Santo, está morrendo, pregado numa cruz, para mudar a história. E tem 4 camaradas no pé da cruz, preocupado com as vestes e com a túnica dele. Que tipo de gente esse povo é? Que não vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sendo imolado e presta atenção num pedaço de pano. Esse é o tipo de gente que muitas vezes nós somos, irmãos. Quando nós olhamos aquilo que Deus pode nos dar aqui nessa terra. Porque o que Jesus poderia oferecer àqueles soldados? Era só aquilo. Pano, eu nem sei se estava ensanguentado, não sei. Mas era só pano que Jesus podia dar para eles. E eles estavam muito preocupados em dividir certinho, para que ninguém tomasse prejuízo. Pessoas, corações como os desses soldados, são aqueles que vão, muitas vezes, buscar somente o que Jesus pode trazer de benefício para a nossa vida. E não atentar para quem ele era. Toda vez que eu falo dessa passagem, eu já preguei aqui, eu lembro da mulher samaritana no poço, que encontra Jesus, e Jesus fala assim, se souberas, se conhecesses o dom, e soubesse quem eu sou, você pediria da água da vida e eu te daria. Aquela mulher não sabia, não via que ela estava querendo água natural para matar a sede. Jesus falando de algo muito maior. A cena da crucificação é isso, é Jesus oferecendo algo muito maior e aqueles soldados se preocupando apenas com o que é terreno. Irmãos, deixa eu te falar. Paulo também vai dizer, eu acho que 1 Coríntios 10, é um texto que eu gosto muito, que se a nossa esperança em Cristo se resume a esta vida, nós somos os mais miseráveis. Outra versão diz, os mais passíveis de dó, de compaixão dos seres. Porque é tão distante o que Jesus pode nos dar na eternidade em relação ao que Ele pode nos dar aqui, que olharmos para os benefícios terrenos de Jesus nos faz mesquinhos, nos faz pequenos, nos faz egoístas, nos faz soldados que se preocupam com vestes. Não dá para servir a 2 senhores, querido. Ou você adora a Mamon,
que é a riqueza, que é os prazeres dessa vida, que é tudo que essa terra pode dar, ou você adora a Deus. Não há como servir dois senhores. Ou você ama o seu próprio ventre e você é humanista e você está nessa igreja porque você precisa ser curado, precisa ser suprido, precisa, enfim, sair melhor daqui. Ou você vem aqui e por amar a Deus, por adorá-lo, você sai daqui curado, restaurado. Onde está o teu tesouro? Um outro tipo de pessoa que estava ali. De fato, aqui eu abro uma licença poética. Não é uma licença poética, mas eu não sei, a Bíblia não fala se a pessoa estava diante de Jesus crucificado ou não, mas Jesus crucificado representou algo para essa pessoa. Eu quero falar sobre Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás era um salteador, um ladrão, um assassino. A palavra diz que ele era um homicida, que deveria ter morrido no lugar de Jesus. Mas curiosamente, Jesus morreu no lugar de Barrabás, a pedido do povo. Pastor, mas como que eu posso me enquadrar nesse tipo de gente como Barrabás? Eu não sou ladrão, eu não sou salteador, eu não sou homicida. Não, mas para Barrabás, o que Jesus significava, irmãos? Pensa comigo, você é inteligente. O que Jesus crucificado significava para Barrabás? Liberdade. Esse homem preso nessa cruz era liberdade para mim. Irmãos, e aqui eu vou virar um pouco da chave. Eu vou fazer algo que normalmente eu não faço, porque eu sou sempre muito alegre, muito risonho. Mas se você está andando no pecado, se você está achando que servir a Deus é brincadeira, se o sacrifício de Cristo só serviu para te tirar do inferno, irmãos, e você acredita nessa baboseira de hipergraça, de evangelho fácil, e você vive pecando deliberadamente, achando que há eu ia usar a palavra trouxa, mas eu não posso usar. Que há alguém que pagou um preço por sua vida para que você continue no pecado, deliberadamente. Você é Barrabás. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, o homem vai colher. Seus filhos vão colher. Isso é sério, irmãos. E eu não estou aqui para botar medo em ninguém. Até porque eu sou risonho. Mas de Deus não se zomba. Se você tem vivido como Barrabás, arrependa-se. Arrependa-se. Eu não sou eu quem julgo, mas eu te garanto que não é uma oração uma vez na sua vida, porque você foi levado alguém para frente e você
repetir uma oração que vai fazer você ser salvo, irmãos. O que salva é a fé em Cristo Jesus. E a fé em Cristo Jesus dá bons frutos. De glória em glória. O que você contempla, você reflete. Se você contempla um Deus santo, não tem como você refletir pornografia. Se você contempla um Deus santo, não tem como refletir sonegação. Ou você não está contemplando quem você deveria contemplar. Você sabe o que é hipergraça? Dá 4 pontos rápidos aqui. Negação, isso aqui eu peguei da internet, tá, irmãos? Hipergraça, negação do arrependimento contínuo. Ensina que depois da conversão, os cristãos não precisam mais confessar pecados ou se arrepender, pois já foram perdoados de tudo. Segundo ponto da hipergraça, rejeição da disciplina e correção. Defende que Deus nunca corrige seus filhos, pois já os vê como totalmente justos. Terceiro ponto, ênfase excessiva na identidade em Cristo. Enfatiza que os cristãos são santos e justificados, mas ignora passagens que falam sobre crescer em santidade e resistir ao pecado. Quarto ponto, rejeição da lei moral. Interpreta que, como estamos sob a graça, não há mais necessidade de seguir princípios morais bíblicos. E alguns dizem que não tem inferno também. Para acabar com essa passagem, eu vou ler um texto bastante tranquilo. Mateus 7, 21, 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Tenho certeza absoluta que esses que profetizaram em nome de Jesus, expeliram demônios em nome de Jesus, fizeram muitos milagres em nome de Jesus, eu tenho certeza absoluta que esses um dia fizeram oração, aceitando Jesus no seu coração. Mas andaram praticando a iniquidade. Estou acabando, irmãos. Outro tipo de pessoa, na verdade, aqui talvez a gente junte a maioria das pessoas. Existe um tipo de pessoa que estava ali naquele momento na crucificação. E um olhou de um jeito e outro olhou de outro, que eram os ladrões que estavam ao lado de Jesus. Lucas 23, 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um deles, irmãos, olhou para Jesus e viu basicamente o que todos os outros tinham visto. Ele só estava preocupado com aquilo que Jesus podia fazer por ele. Só me tira dessa enrascada. Você não é o Filho de Deus? Me ajuda aí. O outro não. Por algum motivo, o coração dele foi mudado naquela cruz. Porque em outro texto, eu não lembro se em Marcos ou Mateus, a palavra diz que os dois ladrões blasfemavam contra Jesus. E Lucas vai nos dizer que aquele ladrão teve o coração mudado. Alguma coisa naquele momento, do lado de Jesus, mudou o coração daquele homem. Então,
aquele homem passou a ver Jesus com outros olhos. Entendeu que Jesus era rei, não dos judeus, mas era rei de um reino eterno, irmãos. Olha que lindo. Jesus, deixa eu entrar no seu reino. Aquele homem viu além do que os olhos podiam ver. Aquele homem via o reino dos céus, o reino de Deus. E ele falou: Senhor, deixa eu entrar no reino. Uma outra figura que estava na crucificação, também conhecida, é aquele centurião romano, que em Mateus 27, versículo 44, depois que Jesus morreu, disse assim: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Na minha pregação eu quero dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Olhe para Cristo crucificado, contemple a Cristo crucificado, enquanto se pode achá-lo. O centurião não conseguiu ver Jesus antes dele morrer, não conseguiu ver quem era Cristo. E havia mais 2 olhares naquela cruz, irmãos. Existia o olhar do diabo para Jesus naquela cruz. Você sabe o que eu creio que o diabo via quando via Jesus crucificado? E eu creio que o diabo não sabia que Jesus iria ressuscitar e a obra completa do sacrifício de Jesus. Mas ele sabia da promessa que haveria de surgir alguém que pisaria a cabeça dele. Então, quando o diabo olha para aquela cruz, provavelmente ele se lembra. E eu lembro daquela passagem de João em Apocalipse, que João entrou no céu e havia lá, e ele mesmo se pergunta: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. E João fala: eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O diabo olhava Jesus na cruz e sabia: se eu não acabar com esse, ele é o que é digno de abrir os selos. E um dia o pastor Paulo vai pregar de novo a palavra dele, que vai explicar para a gente o que significa os selos. Mas o diabo sabia, então Jesus era uma afronta para ele. E queridos, havia também um outro olhar, que era o olhar de Deus Pai sobre Jesus. Sabe o que Deus Pai via quando olhava seu filho unigênito até então morrendo? O Pai via uma porta. João 10, 7 a 9 diz assim: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O pai, quando olhava o filho, via uma porta para todos os irmãos. O pai, quando olhava a cruz,
olhava uma porta para que nós pudéssemos acessar a Cristo. De fato, uma porta estreita, mas uma porta